Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para essa terça-feira, dia 22 de abril, com Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Espanhol, Premier League. Temos vários jogos interessantes nessa terça. Vou passar por cima só de alguns deles para a gente já começar. O Flamengo pega a LDU na terceira rodada da Libertadores, depois de se complicar dentro de casa contra o Central Córdoba. Isso complica um pouco a vida do Flamengo em relação à busca pela liderança, mas esse aqui é um confronto direto em relação a essa liderança. O Internacional enfrenta em casa o Nacional do Uruguai depois de vencer o Atlético Medellín. Muito bom para o Internacional essa campanha de empatar fora, empatou com o Bahia e vencer em casa. Provavelmente nesse contexto tende a liderar o seu grupo. Na Sul-Americana, o único brasileiro que entra em campo é o Vasco, que joga contra o Lanús. Temos na Premier League Manchester City e Aston Villa, disputa direta por uma vaga na Premier League. O Aston Villa goleou a equipe do Newcastle e agora entrou de vez nessa briga para retornar para a Champions League, né? O Aston Villa que caiu nas quartas de final para a equipe do PSG e o City que venceu o chatíssimo time do Everton fora de casa no final do jogo, então confronto direto aqui por vaga na Liga dos Campeões. Na La Liga, o Barcelona enfrenta o Mallorca, mais um jogo dentro de casa, quase se complicou contra o Celta Vigo, o Celta jogando de maneira agressiva, como é o estilo deles, conseguiu estar na frente do Barcelona e o Barcelona virou o jogo para 4-3 no final e essa disputa do Barça também, claro, com o Real Madrid. O Real Madrid no finalzinho conseguiu o seu gol contra o Bilbao, colocou um pouco de pressão no Barcelona, mas o Barcelona não pode vacilar do jeito que quase vacilou contra o Celta, porque apesar da fase conturbada do Real Madrid, ele pelo menos entrega, né? Tem entregado o resultado. Na Taça de Portugal, o Sporting pega o Rio Ave no jogo da volta. O primeiro jogo foi 2-0 nas meias de final. Esse jogo é importante para o Sporting para chegar na final do campeonato, para confirmação, mas tende a ser um jogo mais agressivo do Rio Ave se ele quiser buscar essa tentativa de classificação para a final. Ainda temos o PSG enfrentando o Nantes dentro do campeonato francês. Esse e outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Vamos embora! Vamos começar o nosso planejamento aqui em City Aston Villa. Eu vou pular o jogo do PSG com o Nantes, com todo respeito ao PSG. Se você quiser trabalhar, não tem problema, eu vou deixar como um jogo complementar. Porque o campeonato francês já foi, né, gente? Vamos, com todo respeito. O PSG agora está focado nas semifinais com o Arsenal. Então prefiro não me incomodar com esse jogo. Vamos falar sobre City Aston Villa. O City venceu o Everton do jeito que a gente imaginava, do jeito que a gente planejou. Um gol tardio, né? Na verdade foram dois. Em cima de um Everton muito defensivo. Então, esse final de semana foi bem dentro, assim, mais ou menos do esperado. Que bom. E o Aston Villa venceu o Newcastle por 4-1. A Premier League é uma loucura, né? Eu vi um print em algum lugar esses dias do Crystal Palace goleando o Aston Villa, aí o Newcastle goleando o Crystal Palace e depois o Aston Villa goleando o Newcastle. Uma loucura, né? São times muito fortes. Agora, eu bato o olho nessa cotação do City, eu bato o olho nela e eu já imagino um favorito se complicando. Um favorito demorando mais a marcar, podendo sair atrás do placar, tendo que empatar jogo, porque o Aston Villa é um time muito forte. O Aston Villa foi mais à frente na Champions do que o City. O Aston Villa nesse momento está fungando no cangote do City com um ponto só de distância. Todo mundo ali do Aston Villa para cima tem chance de ir para a Champions, dependendo do resultado do Arsenal na Champions. Dá para ir todo mundo, dependendo do cenário. Aliás, um vai ficar de fora, né? Mas dá para ir muita gente. Mas ainda assim, não dá para contar com o ovo, né, na cloaca da galinha. Pode ser que o Arsenal não seja o campeão. E aí fique realmente 5 vagas. Então é um confronto direto muito importante. Mas ainda assim, eu olho para essa cotação do City e é uma cotação que não me passa confiança. O time do City ele vai passar por uma grande reformulação, provavelmente na janela de verão por lá. E eu não gosto de pensar nessa vitória seca do City. Mas vamos olhar com carinho e com mais detalhe nesse planejamento de hoje. Vamos começar com o PDF de apoio. Olha só, o City em casa, ele vem de bons resultados. Só perdeu uma partida nos últimos 8 jogos. Porém, o nível de iniciativa do City é baixo. É uma equipe que saiu na frente em 56% dos jogos apenas em casa. Falha pouco em marcar e ficou sem sofrer na mesma quantidade do Aston Villa. O Aston Villa vem de 3 vitórias consecutivas fora de casa, saiu na frente em 50%, que é muito parecido com o do City, e falhou um pouco mais em marcar. Porém, o número de gols marcados do Aston Villa
não é tão baixo, só que o City marca mais em casa. Os gols sofridos são maiores, né? Então, aliás, é uma temporada onde o City sofreu muito em casa. Então, não sei se eu vou elogiar aqui o fato do City ter sofrido menos do que o Aston Villa, porque eu não posso esquecer que um time do plantel, do quilate do City, sofrer 1,3 de gols por jogo em casa é ruim. Então eu prefiro não fazer esse elogio. Sofreu menos do que o Aston Villa, mas não é bom, tá? São duas equipes que têm sofrido mais do que deveriam. Em relação ao aproveitamento, isso aqui é um dado muito importante. Dá para perceber que nenhuma das duas equipes precisa de muita finalização para marcar. Isso é um perigo, né? Para quem trabalha correção de preço. O primeiro tempo do Aston Villa é bem pobre, com poucas vitórias, bastante derrota, bem mais gols sofridos que marcados. E é um momento onde o City é bem superior em relação ao adversário. Então você pode pensar aqui numa correção de preço, né? Se você é um trader. Ainda assim, se você é um punter, eu não gosto dessa cotação, mesmo o City sendo superior no primeiro tempo, mas vamos conversar sobre isso. O City marca bem mais gols, bem mais, e sofre um pouco mais também. É o custo da agressividade, né? No segundo tempo, o City continua com números melhores em alguns aspectos, vitória e derrota, mas é um Aston Villa que marca mais e sofre mais. Nesse momento, então, o Aston Villa passa a ser mais agressivo. Essa agressividade proporciona para o Aston Villa 10 gols a mais do que no primeiro tempo, bem mais vitórias, mais que o dobro, porém, mais derrotas e mais gols sofridos também. Então, o time agressivo, ele acaba cedendo também um pouco mais de espaço. São duas equipes com um bom aproveitamento de bola aérea, de finalização de fora da área, e duas equipes com uma estatística muito boa para o over 1,5 e 2,5. Vamos dar uma olhada no histórico entre eles? Primeiro, em relação à lesão, ainda temos fora provavelmente aqui o Haaland, aqui ainda coloca o Ederson, o Stones, o Ake e o Rodri. Do lado do Aston Villa, não aparece nenhum jogador no departamento médico. Olha aqui, ó, cotações de 1,83 do City, expectativa de vitória de 55%, mas na verdade, nessa temporada o City ganhou 29% quando teve essas odds. Não tem valor nenhum essa cotação. O City pode vencer esse jogo, mas eu não pegaria essa odd de 1,80. Mesma coisa o Aston Villa, também expectativa de vitória era de 26%, ele venceu 22%, ok? Então acho que a gente já está conversado aqui. Em relação aos últimos jogos entre eles, o Aston Villa venceu no Villa Park por 2-1, o City venceu no Etihad por 4-1. O Aston Villa venceu no Villa Park por 1-0, o City venceu no Etihad por 3-1 e tivemos um empate aqui no Villa Park. Então dentro da casa do City, é o City que tem dominado. A última vez que o Aston Villa venceu o City, se eu não estou olhando errado, foi em 2007 na casa do City. Desde então, tivemos nenhum empate. Dentro da casa do City, o City venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14 jogos consecutivos. Impressionante. Dentro da casa do City, isso aqui é uma paternidade, tá? Com todo respeito ao Aston Villa. Agora, quando eu tiro o filtro da casa do City, dá para perceber que toda vez que o City visita o Villa no Villa Park, é complexo. Mas o City tem essa vantagem de jogar em casa, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o City sofreu gol em 8 partidas consecutivas e o ambas marcam e o over 2,5 é muito frequente. Inclusive, dá para perceber que a maioria das últimas vezes que o Aston Villa esteve lá, ele marcou gol. Então a gente pode criar essa expectativa de um ambas marcam por aqui, desde que tenha uma cotação um pouco mais elevada, e também, pelo visto, a expectativa do over 2,5. Mas antes de clicar nesse 2,5, a gente vai conversar sobre um contexto. O contexto desse jogo é o que eu gosto de chamar, e vocês já estão acostumados, de jogo de 6 pontos. Né? São poucos pontos, na verdade é um ponto só, que separam os dois na tabela de classificação. Essa vitória para o City colocaria o City com 61 e colocaria o City muito próximo da Champions League da temporada que vem, porque iriam faltar 5 rodadas, né? O City pega nas próximas rodadas, deixa eu dar uma olhada aqui, o Radar Esportivo informa pra gente, ó, o Nottingham Forest na FA Cup e depois pega o Wolverhampton na Premier League. Pô, o Wolverhampton venceu o United agora no fim de semana, no domingo, né? O United não tá nem aí pra Premier League mais, tá focado na Europa League, e isso deu ao Wolverhampton a tranquilidade de também ficar nem aí para a Premier League se ele quiser. Então, é muito provável que o City consiga vencer o Wolverhampton. Então aí já seriam 61, 63
4. Seria o City confirmado praticamente na Champions, né? Praticamente. Então é uma vitória muito importante. Para o Aston Villa, seria uma chegada a 60 pontos. O Aston Villa tem pela frente ainda o Crystal Palace também na FA Cup. As duas equipes estão na competição de playoffs mais importantes da Inglaterra, né? Mais importante da Inglaterra. Depois pega o Fulham e aí é confronto direto. Ou seja, o Aston Villa, se vencer o City e interromper essa sequência de 14 jogos de quase 20 anos, ele iria para 60 pontos e pegaria o Fulham no confronto direto. Quase que direto, né? Porque o Fulham poderia ter vencido o Chelsea e deu mole, tomou a virada. Então é um confronto muito importante. Esse contexto de jogo de 6 pontos me faz acreditar num jogo um pouco mais amarrado, principalmente também pela vantagem que tem o City sobre o Aston Villa quando joga no Etihad. Então eu vou tomar um pouco de cuidado. Qual que é o meu cuidado por aqui? Eu preciso de uma condicional, eu não quero vir para esse jogo me expondo no 2,5 no pré-live, eu não quero vir para esse jogo para fazer o que aconteceu com o Leicester e Liverpool. Eu caí nessa pegadinha. No segundo tempo, acabei entrando em gols e acabei não encontrando o que eu esperava. Encontrei um só, busquei 2, porque o jogo estava 0-0. Né? Tem horas que o jogo vai te dar um sinal no 0-0, mas às vezes é aquela faísca que não é tão boa assim. Então, vamos criar uma condicional aqui. Vamos colocar a seguinte condicional. Jogo desempatado para começo de conversa. De preferência com gol saindo cedo. Cedo é o quê? Dá até para considerar segundo tempo ainda, mas antes dos 60. E eu preciso identificar 2 características. Primeiro é o desespero, né? Que eu gosto sempre de trabalhar. E eu falo para você. Desespero vai ser de quem está atrás do placar, porque não vencer esse jogo é muito prejudicial. E, claro, a vontade da equipe na frente do placar de contra-atacar. Essa é a nossa obrigação por aqui para criar essa condicional. O jogo 0-0, ele pode se mostrar aberto, ele vai te mostrar algumas faíscas, mas não é um resultado ruim. O Aston Villa empatar fora contra o City, pensando em Champions League, não é ruim. O City empatar em casa com o Aston Villa pode até ser ruim, mas o próximo jogo é contra o Wolverhampton, então não é tão ruim assim. Ele se mantém ali na zona de Champions. Então eu só vou trabalhar gols aqui, principalmente o 2,5 ou o over 1,5, se eu encontrar esse jogo desempatado. O melhor dos mundos é 2 gols de diferença para um ou para outro, para que a gente tenha leveza de quem está na frente para contra-atacar e um desespero maior de quem está atrás. Ok? Gosto desse 2,5, vou marcar ele aqui, ó. Mas isso não quer dizer que ele vai acontecer, porque a gente está criando aqui uma condicional. Jogo 0-0, eu não vou me expor, tá? Então, essa é a condicional. Vamos dar uma olhada nas estatísticas, nos momentos dos gols, para a gente confirmar uma coisa. Olha só, olha como o Aston Villa, ele é muito agressivo no segundo tempo. Se você somar aqui, 73% dos gols do Aston Villa saem na segunda etapa. E lá no final, 45%. E o time do Aston Villa sofre 33% só ali nos últimos minutos. Então é um time que, se estiver na frente, pode tomar um empate. Que, se estiver buscando um empate, pode tomar o segundo gol. Né? Se estiver no 0-0, ele vai para cima, ele pode tomar um gol. Então são uns minutos interessantes do Aston Villa. O time também do City marca muito no começo do jogo, mas também tem uma aceleração nos minutos finais. Então dá pra gente, se você quiser resguardar o seu dinheiro e pensar no investimento, numa aposta nos minutos finais, se o jogo tiver desempatado, eu acho que é mais interessante, tá? Temos indício e resquício de gols no primeiro tempo, porque o City é uma equipe que marca muito nessa primeira etapa, tá? Mas eu quero criar essa condicional pra gente apostar mais no segundo tempo em relação a gols. Sobre o time do City, vou voltar. Mesmo com toda essa hegemonia nos últimos quase 20 anos sobre o Aston Villa no Etihad, eu não gosto dessa odd de 1,80, a gente já viu ali que não tem um valor esperado positivo. Então, mesmo que o City marque cedo, eu não vou entrar nessa posição e também não vou me considerar aqui que eu perdi uma grande oportunidade. Se você é um punter e quer trabalhar a favor do City, considere o risco de um Aston Villa muito forte, muito bem treinado, disputando a mesma competição, a mesma vaga na competição que o City e tendo ido um pouco mais além na Liga dos Campeões do que o próprio City, além de já ter vencido o City no Villa Park. Então, eu pegaria, se for para trabalhar a favor do City, coisa que eu não vou, eu pegaria uma odd bem mais elevada para compensar o risco. Porque mesmo que eu tome prejuízo, no longo prazo eu tenho tendência de ficar ou no lucro ou no mínimo no 0-0. Em relação aos jogadores, temos um rodízio grande de jogadores do City atualmente, mas primeiro eu vou falar sobre finalizações no alvo. O Marmoush é o melhor cara para finalizações no alvo se ele for jogar no City. Ele finalizou no alvo nos últimos 6 jogos consecutivamente. Marcou contra o Crystal Palace, contra o Leicester e contra o Brighton.
e finalizou uma média de 1,40, 1,40 nesses últimos jogos, tá? Então é um jogador para uma finalização no alvo pelo menos. O Haaland não vai jogar, seria ele, mas o Marmoush é um cara que costuma entregar esse tipo de finalização. Não é certeza, mas a média dele é muito grande. Roubo de bolas do City. Bernardo Silva é a minha primeira opção. É um jogador bastante batalhador pelo elenco, se ele for jogar. A segunda opção é o Kovacic, mas eu não sei se ele joga. Sempre que joga, também costuma roubar uma bola. Do lado do Aston Villa, a minha primeira opção para roubo de bola é o Tielemans. Já falamos sobre isso. Tem uma média absurda também de roubo de bola. O Tielemans vem roubando bola nos últimos 10 jogos, de 10 a 8 jogos consecutivamente. A média dele são 2 roubos de bola por jogo, mas eu prefiro trabalhar com um roubo de bola só. A segunda opção é o Boubacar Kamara, tá? Ou Kamara, não sei como é que se escreve isso daqui. Terceira opção, que é uma terceira opção, Matt Cash, também uma opção interessante aqui, se você quiser pensar num roubo de bola. Como é um jogo mais parelho, eu não vou olhar tanto para goleiros, tá? Então eu vou deixar a finalização no alvo do Marmoush, com o roubo de bola do Bernardo Silva, com a opção do Kovacic, e do lado do Aston Villa, o Tielemans, o Kamara e o Cash. Se você encontrar uma equipe na frente, por exemplo, se o Aston Villa estiver vencendo o jogo, o Martinez vai trabalhar um pouco mais. Se o City estiver na frente, o Ortega tende a trabalhar um pouco mais. Mas eu prefiro deixar os goleiros de fora nessa partida aqui. Segundo jogo do dia, às 16h30, na La Liga, o Barcelona enfrenta a equipe do Mallorca, jogo válido pela 33ª rodada da La Liga. 1,20 a cotação do Barcelona contra o Mallorca. Barcelona que passou um grande aperto contra a equipe do Celta Vigo na última partida. Vamos dar uma olhada como é que foi esse jogo e também vamos falar como é que foram os últimos jogos do Mallorca. Primeiro, dá uma olhada nesse espetáculo aqui, né, de entretenimento. O Barcelona saiu na frente com o Ferran Torres, o Fominha, né, que jogou junto com o Lewandowski. Até achei que ele poderia jogar no lugar do Lewandowski. Depois, o time do Celta Vigo, que não sabe se defender, como a gente tinha comentado, com o Borja Iglesias 3 vezes fez o hat-trick 3-1. Olha que loucura. 1 no primeiro tempo e 2 no início do segundo. Aí o Dani Olmo fez o 3-2 e o Rafinha, aos 68 e aos 98, conseguiu o gol e a vitória para o Barcelona. Uma vitória importantíssima, né? Porque caso o Barcelona tivesse empatado com a equipe do Celta, o Real Madrid, que venceu o Bilbao, teria se aproximado um pouco mais. Acabou que eles se mantiveram na mesma distância do campeonato. Os últimos jogos entre Barcelona e Mallorca, aliás, nos últimos jogos do Barcelona e do Mallorca, o Barcelona em casa venceu o Dortmund por 4-0 na Champions e teve dificuldade agora contra o Celta 4-3, como a gente falou. Teve um empate com o Betis 1-1, uma vitória contra o Girona 4-1 e uma vitória contra o Osasuna. Deixa eu filtrar só essa competição. A gente consegue perceber que a média do Barcelona sofrendo gol em casa cresceu muito agora com essa complicação contra o Celta e é um time que já vinha sofrendo gol para o Betis e para o Girona, só não sofreu do Osasuna, né? O Mallorca, fora de casa, vem de uma vitória contra a Sociedad, uma derrota para o Valência, um empate contra o Bilbao e um empate contra o Sevilha. Dá para perceber que é um time um pouco mais under, né? 2 gols na Sociedad, 1 gol no Valência, 2 gols aqui contra o Bilbao, 2 gols contra o Sevilha. Das vezes que o Barcelona recebeu o Mallorca, 1-0 em 2024, 3-0 em 2023, 2-1 em 2022. Então, das últimas 3 vezes, eu vou até abrir esse último jogo aqui que foi 3-0 para saber quando foi esse vermelho. Ó, o vermelho foi cedo, então, por mais que o Barcelona tenha dominado o jogo inteiro, até antes do cartão vermelho, dá para perceber que o cartão vermelho acabou ajudando muito o Barcelona. Então, das últimas vezes que o Mallorca visitou o Barça na casa do Barcelona, não foram jogos onde o Mallorca, quando jogou 11 contra 11, tomou assim grandes goleadas. Na verdade, a gente não quer, pelo menos eu não quero só buscar a goleada do Barcelona, né? Na verdade, eu quero jogo tranquilo. Eu tô fora desse tipo de jogo que teve aqui contra o Celta. Acabei ficando fora desse jogo porque achei muito perigoso, até por conta do estilo do Celta Vigo, diferente do estilo do Mallorca. Então eu prefiro que o Mallorca venha para cá para se defender, quietinho, e que a gente tenha a oportunidade de trabalhar esse back favorito no Barcelona. Então a primeira coisa que a gente vai conferir aqui é o desempenho do Barça no primeiro tempo, né? Primeiro, o Barcelona sai na frente em quase 90% dos jogos em casa, contra 40% do Mallorca.
Nos últimos jogos fora, o Mallorca venceu a última partida, o Barcelona vem de vários jogos sem derrota dentro de casa. O Barcelona falha pouco em marcar, o Mallorca já falha quase 50% dos jogos fora em marcar. Isso aqui é bom para quem quer buscar algo a favor do Barcelona. O aproveitamento de finalizações do Barça também é muito bom. Primeiro tempo, que é o que a gente precisa. O Barcelona muito mais vitorioso, bem menos derrotas, muito mais gols marcados, bem menos gols sofridos. É isso que a gente precisa. O Barcelona muito sólido. Então a gente vai ter oportunidade aqui de trabalhar esse back favorito, a estabilidade do preço, se você é um trader. Para você que tem metodologia de vitória do Barcelona no HT, também pode ser um cenário interessante, dependendo da cotação. E claro, se o Mallorca sucumbir ao ataque do Barça, também você pode pensar aqui no handicap asiático, com vitória do Barcelona por mais de um gol de diferença, tá? Até porque o Barça vai ser cobrado depois dessa quase complicação contra o Celta Vigo. O problema do Barcelona tem sido o segundo tempo, né? Por mais que o Barcelona continue superior em alguns aspectos, a diferença para o Mallorca diminui muito. Então não é um momento que eu gostaria de estar a favor do Barça. Se a sua metodologia não inclui cotações de 1,20, se você não trabalha no trade com essas cotações, se você como Panther não pega, e eu até concordo com você, essas odds, você vai ter que esperar um segundo tempo de um Barcelona empatando, ou então buscar uma vitória por mais de um gol de diferença. Se for buscar no segundo tempo, saiba que no segundo tempo o Barcelona costuma ser menos superior ao Mallorca. Porém, caso ele empate o primeiro tempo, caso ele vá para o segundo tempo empatando, vai ter o fator necessidade. E o fator necessidade do Barça já foi demonstrado contra o Celta. O Barcelona perdia por 3-1 e conseguiu virar o placar. Então não acho ruim você pensar numa vitória do Barça com uma odd mais elevada. O problema é, ela vai demorar muito a chegar lá. Uma odd 1,20, ela vai começar o segundo tempo ali por volta de 1,40 ou 1,45. Você vai conseguir pegar essa odd acima de 2 lá para o minuto 70 e olhe lá, tá? Então tem que ter paciência. Se você quer muito essa odd mais alta, tem que ter paciência. Não é todo dia que a gente vai encontrar um City empatando com o Everton, vencendo no finalzinho. Um Bilbao segurando o Real Madrid até o final. Por mais que sejam cenários que a gente esperava, não dá para achar que contra o Mallorca o Barcelona vai ter muita dificuldade para encontrar o seu gol, né? Afinal de contas, já deu para perceber aqui que o Mallorca não é um grandíssimo adversário, mas é um time que não sofre tantos gols. A média do Mallorca é 1,27 fora de casa, e aqui a gente vai complementar, ó, o Mallorca só sofreu mais do que 2 gols fora da sua casa em 7% dos jogos, certo? Então aqui, ao invés de você ficar pensando toda hora em goleada do Barcelona, estipula aqui talvez uma vitória do Barça por 1 ou 2 gols de diferença, que já vai ser bem melhor na sua precificação, porque o Mallorca não me parece ser a equipe que vai ficar tomando goleada o tempo todo. O que a gente tem que perceber é o seguinte: existe um contexto que eu já falei para vocês, que é o contexto de saldo de gols, que é o segundo critério de desempate aqui na La Liga. O Mallorca hoje, ele disputa contra o Betis e com o Celta por uma vaga na Europa League. Nesse momento, o Mallorca está com vaga na Europa League. E para se manter ali, ele precisa não só pontuar, mas também de saldo de gols. O saldo do Mallorca é de -6. Ele tem o pior saldo em relação ao Celta e em relação ao Betis. Então, se no final do campeonato ele tiver que usar esse critério de desempate, ter sofrido poucos gols é um cenário importante. Então, se ele estiver atrás do placar, você precisa conferir se ele de fato está no desespero ou se ele está segurando. Lembra do Rayo Vallecano? O Vallecano foi até o Bernabéu e foi visitar o Barcelona e perdeu por apenas 1 gol de diferença. A derrota já era esperada, mas o contexto de uma derrota por apenas 1 gol é bom para essas equipes, porque os seus adversários podem ir lá e tomar 2, 3, 4, 5. Então, é um contexto de desempate interessante. Por isso eu não gosto de ficar pensando no Barcelona goleando, tá? Prefiro o Barcelona vencendo e tá tudo certo. Fechou? Pode golear? Pode, mas eu prefiro não ficar contando muito. Então, nesse jogo, pra gente trabalhar gols, o que você precisa? Você precisa do Barcelona vencendo por 2 gols de diferença, com o Mallorca querendo jogar. Nesse caso, o 2 gols de diferença do Barcelona não é o suficiente para me colocar no mercado de gols. Eu preciso do Mallorca desesperado. Se ele não apresentar esse desespero, até porque não tem muita necessidade, no planejamento anual, vou jogar com o Barça fora de casa, eu vou tomar ali pelo menos uns 2 gols de diferença. Não estou vendo o Mallorca sair muito para o jogo. Então, sinceramente, eu não me posicionaria aqui no mercado de gols. Acredito num jogo para 2 ou 3 gols? Acredito. Mas não devo me posicionar, até porque a odd do super favorito esmaga todas as cotações desse jogo, tá bom? Então é isso. Para mim, como um trader, venho para trabalhar a favor do Barça e acredito numa vitória do Barcelona por 2 gols de diferença, se você tiver uma odd interessante. Para você também que opera mercado de HT, a vitória do Barça no primeiro tempo pode ser interessante.
acho que é isso, tá? De jogadores, a gente vai olhar primeiro para o Pedri. Eu estive dando uma olhada. O Pedri é um jogador que roubou bola nos últimos 29 jogos consecutivos. Inclusive é um dos maiores titulares do Barcelona, né? Eu acho que o maior titular é o Jules Koundé, que jogou acho que todos os jogos da temporada. E ele é uma opção também de roubo de bola, tá? Mas eu prefiro o Pedri, que é muito, muito constante, para pelo menos um roubo de bola. Claro que a cotação deve ser um pouco mais baixa, né? Do lado de finalizações no alvo, aí você precisa conferir. Ferran Torres de novo aqui na frente com o Lewandowski lesionado. Vamos dar uma olhada como é que foi aqui o jogo contra o Celta Vigo, para ver se a gente tem alguma informação aqui dessa partida. Ó, Lewandowski saiu realmente lesionado aos 78 minutos. Então o Ferran Torres deve ser o titular contra a equipe do Mallorca. Eu falo muito do Ferran porque ele é fominha. Então ele provavelmente tende a finalizar no alvo aqui, tá? Então finalização no alvo do Ferran Torres é a minha opção para o lado do Barcelona. Dá para você olhar para o Lamine Yamal, dá para você olhar para o Rafinha, mas o Ferran Torres é o fominha da rodada. Do lado do Mallorca, nós vamos olhar para duas questões. Primeiro, para roubos de bola. Vou te indicar o Costa, que é o meio-campista, Samu Costa, que tem uma média bem interessante. A segunda opção seria o Pablo Maffeo, mas ele está suspenso. Então eu vou deixar só essa opção de roubo de bola por aqui. A segunda opção em relação ao Mallorca são as defesas do goleiro, né? Enfrentar um time do tamanho do Barcelona fora de casa não é fácil. E aí eu vou listar aqui como é que foi o goleiro Greif contra outros times maiores. Por exemplo, quando enfrentou o Real Madrid fora de casa, fez 9 defesas. O Atlético de Madrid, fora de casa, 3 defesas. E a Real Sociedad agora, 4 defesas. Então, dá para pensar contra o Barcelona num contexto de 3 defesas no mínimo, tá? Nosso querido aqui, Dominique Greif. Fechou? Acredito que são boas opções. Às 16h45, nós temos o jogo das meias de final da Taça de Portugal entre Sporting e Rio Ave. Primeiro jogo, na casa do Sporting, o Sporting venceu por 2-0. Isso já coloca o Rio Ave numa situação de desespero maior. Eu não sei se o Sporting vai poupar jogadores aqui. O próximo jogo do Sporting na Liga é no dia 27 contra o Boa Vista. Dá um período de descanso interessante. Eu acredito que não, que o Sporting não vai poupar jogadores, tá? E é favorito. Mas eu não gosto dessa cotação de 1,33 porque o Sporting não precisa vencer. Esse é o contexto. Então eu prefiro me direcionar aqui para o mercado de gols, aonde o Rio Ave precisa pelo menos de 2 e na exposição ao se expor contra o Sporting, muito provavelmente o Sporting tende a marcar gol aqui no contra-ataque. Então eu venho para esse jogo com um contexto de over 1,5 e 2,5. A cotação do over 1,5 vai estar esmagada, então dá para a gente pensar no cenário de over 2,5. E eu não vou te indicar essa vitória do Sport por falta de necessidade, embora eu acredite que o Sport vai vencer de novo esse jogo, tá? O Rio Ave precisa ser agressivo desde o início. O potencial de gols nesse jogo já vem desde o pré-live, mas você pode esperar uma cotação um pouco mais elevada. O Rio Ave marcando cedo vai travar um pouco esse jogo, porque o Rio Ave precisa de 2 gols, tendo marcado um gol cedo, ele vai ter todo o restante do jogo para pensar numa estratégia, seja de finalização de fora da área, seja de bola parada, né, de bola aérea, para tentar buscar esse segundo gol. Agora, o Sporting marcando cedo potencializa o cenário de gols. Então eu prefiro, se você quiser criar uma condicional, o Sporting na frente é um cenário muito bom. O 0-0 já é interessante, desde que você encontre o Rio Ave se expondo, mas o 1-0 do Sporting potencializa. O que me preocupa, o 2-0 do Sporting, se acontecer, ainda deixa o jogo com potencial, mas você pode ter uma murchada da equipe do Rio Ave. Porque, você sabe que você está diante dos seus torcedores, você veio para buscar 2-0, você está tomando 2-0 ou 2 gols de diferença e você vai ser eliminado. Então, a primeira coisa que você pensa não é em buscar um empate. Na maioria das vezes, se você já tem 4 gols de desvantagem, você vai pensar em não passar vergonha na frente do seu público. Então, talvez o 2-0 do Sporting deu uma murchada. Se você perceber isso, talvez seja a hora de você encerrar a sua posição. Se você está no 2,5, se você pegou o over 1,5, excelente, tá? Não temos mercado de jogadores aqui, mas claro, olho em quem? Victor Gyökeres. Fez um hat-trick no último jogo em casa contra o Moreirense, jogo tranquilo de se trabalhar. Realmente, o Gyökeres é um bicho e é muito difícil você ser zagueiro e ter que marcar esse jogador. Faz muito bem o pivô, é fominha, claro, que é marcar sempre o gol dele. E se tiver mercado para o Gyökeres finalizar no alvo, se ele for jogar para marcar gol,
é sempre interessante. Das últimas vezes que o Rio Ave enfrentou a equipe do Sporting, vou até colocar na casa do Rio Ave. Ó, o Sporting venceu por 3-0, tivemos um 3-3, o Sporting venceu por 1-0, na Taça da Liga o Sporting venceu por 2-0, então pelo menos 2 gols aqui é uma tendência. Aqui no histórico, ó, o Sporting venceu 3 das últimas partidas, não perdeu em 11, o Rio Ave sofreu gol nos últimos 20 jogos para o Sporting consecutivamente, então é muito difícil o Rio Ave passar em branco hoje, e o Sporting saiu na frente em 9 dos últimos 10, venceu 4 dos últimos 5, fechou? Então é um cenário que eu só evitaria mesmo trabalhar tanto o back favorito ao Sporting para estabilidade de preço, quanto vitória do Sporting, porque ele não precisa vencer. Eu venho mais para o mercado de gols. Se por acaso, por algum motivo, você encontrar um jogo xoxo desde o início, aí fica de fora. Já espera a Libertadores, que vai ser a melhor escolha, tá? De novo, o Sporting não precisa vencer, mas no desespero do Rio Ave, ele tende a marcar. Às 19 horas, na Libertadores da América, o Flamengo visita a LDU em Quito, um jogo sempre muito difícil de se enfrentar. É uma equipe muito chata, principalmente no segundo tempo, onde você vai perdendo fôlego. Lá, geralmente, a LDU é muito veloz, então o histórico da LDU contra equipes brasileiras em Quito é sempre muito difícil, tá? Principalmente, claro, para os brasileiros. No cenário de classificação, nós temos um Flamengo na terceira colocação, venceu o Táchira fora de casa e acabou perdendo para o Central Córdoba dentro de casa no Maracanã. O time do Central Córdoba e da LDU conseguem aqui empatar praticamente em tudo. A diferença de gols da LDU é um pouquinho maior. Afinal de contas, venceu por 2-0 a equipe do Táchira e o Central Córdoba tomou um gol aqui do Flamengo. Não temos valor esperado nessas cotações. O Flamengo é favorito pelo mercado, mas para mim é um favorito que pode se complicar, tá? Porque joga fora e é bem difícil jogar lá. A LDU, nos últimos jogos, dentro de casa, venceu o Alcas, o Táchira, o Delfim e o Orense. 3 jogos da Liga Pro do Equador e um jogo da Libertadores. O Flamengo fora venceu o Grêmio, Vitória e Fluminense e também o Táchira. Um jogo do Carioca, 2 do Brasileiro, empatou com o Vasco agora como visitante, mas foi no Maracanã, e o Táchira na Libertadores. Das últimas vezes que essas equipes se enfrentaram, na Libertadores de 2021, o Flamengo conseguiu vencer lá por 3-2, vamos falar disso, e recebeu a LDU em casa, foi 2-2. Em 2019, o Flamengo visitou a LDU e perdeu por 2-1. Vou abrir esses 2 jogos. Primeiro, em 2019, olha só a agressividade da LDU em relação ao domínio do jogo. O Flamengo conseguiu um gol de contra-ataque aqui com o Bruno Henrique aos 19, mas tomou a virada aos 73. Tá? Depois, em 2021, o Flamengo conseguiu começar muito bem. Geralmente o segundo tempo é que é o problema dos times brasileiros por lá, né? O Flamengo começou muito bem com 2-0 no placar, gol do Gabigol e do Bruno Henrique. Depois, a LDU conseguiu buscar um empate e no segundo tempo, mais um gol de pênalti aqui do Gabigol. O Flamengo venceu. Então, o contexto aqui geralmente é você tomar cuidado com a LDU na segunda etapa. O Flamengo pode começar muito bem o jogo, pode começar administrando muito bem essa odd de 2,35? Pode administrar a bola, pode fazer com que essa cotação da LDU corrija, a gente pode ter uma correção de preço por aqui. Mas eu tomo cuidado, apesar de ser uma odd alta do Flamengo, e o Flamengo estar jogando bem, porque lá realmente os 90 minutos é o contexto perigoso, né? Você olhar só para um tempo ou só para a fase da equipe é o problema, né? Lá, se você sair na frente e ficar muito recuado, você deixa muita chance. Se você for muito exposto, muito agressivo, você deixa muita chance, porque vai ficando sem fôlego para o segundo tempo. Então, sinceramente, me parece um jogo mais perigoso. O contexto da altitude prejudica muito aqui, né? Eu já estive no Equador, em Guayaquil, na final da Libertadores entre Atlético Paranaense e Flamengo. Em Guayaquil, a distância, a altitude em relação ao nível do mar é praticamente nula, acho que são 4 metros ali no máximo. E para a capital, Quito, você tem já um crescimento de altitude de 2.800 metros para o nível do mar. Então, jogar em Quito deve ser muito difícil. Não estive em Quito, não tive a oportunidade ainda, mas a altitude lá é muito mais chata. Não chega a ser a pior altitude, claro, da Libertadores,
mas é uma atitude e é muito chata. Então a tendência é que os times no segundo tempo estejam mais desgastados. Então se você está a favor do Flamengo, o Flamengo está vencendo, pode ser mais saudável você encerrar sua posição no segundo tempo. Se o Flamengo está perdendo e vai para o segundo tempo, pode ser mais difícil você buscar uma virada, uma recuperação. E claro, se o Flamengo estiver atrás do placar no segundo tempo e estiver vindo para cima, é um contexto sim de contra-ataque da LDU, porque eles vão aproveitar isso, tá? Então, por mais que o Flamengo tenha perdido o último jogo em casa, empatar com a LDU fora não é nem de longe um resultado ruim, porque o Flamengo recebe a LDU no Maracanã ainda, recebe o Tátira no Maracanã e visita o Central Córdoba. Então, não é um resultado péssimo para o Flamengo empatar fora. Agora, se expor demais e perder lá, vai ser um resultado bem difícil para o Flamengo, pensando em classificação e, claro, em liderança do grupo, tá? E nesse contexto de que o empate não é um resultado ruim, se você encontrar um jogo 0-0, não me parece um jogo muito interessante para explorar gol. Cria uma condicional aí de um jogo pelo menos desempatado para você se expor a favor de gols e, claro, o contexto da LDU na frente é um cenário mais interessante devido à altitude para você pensar no mercado de gols. Beleza? Para mim, se for para trabalhar gols, coloca uma condicional de que a LDU esteja na frente. Dá para pensar na LDU marcando se ela estiver atrás? Sim, mas aí o Flamengo provavelmente não vai querer ficar contra-atacando tanto, se for no segundo tempo. No primeiro tempo até pode, mas no segundo tempo, geralmente o desgaste físico é muito grande. Segundo jogo da Libertadores, às 21h30, no Beira-Rio, o Internacional enfrenta o Nacional do Uruguai, com uma cotação próxima de 1,40. O Nacional é uma equipe que não vem bem no campeonato da Libertadores, já são 2 derrotas consecutivas, perdeu dentro de casa no último jogo agora para o Bahia por 1-0 e perdeu no início fora de casa para o Atlético Nacional. Então nós temos aqui uma situação mais complexa para a equipe do Nacional, que tende a vir para esse jogo contra o Inter mais agressivo. Eu não estou vendo o Nacional vir para buscar mais uma derrota. Eu acho que empatar aqui já é um contexto ruim para a classificação, então a gente pode ter um cenário de desespero já do início. Não quer dizer que o Nacional venha para perder, mas se expor demais contra o Internacional vai ser um cenário preocupante. E aí, esse possível desespero do Nacional pode preocupar um pouco para você que quer trabalhar a favor do Inter no início, porque se a equipe do Nacional entrar muito motivada na marcação-pressão, ela pode complicar um pouco a vida do Internacional no toque de bola, né? Agora, se você perceber desde o início que o Nacional está recuado, está lá plantadinho, então eles não vieram para se desesperar, eles vieram para pontuar. E esse comportamento de um time mais fechado, mais recuado, mais compactado, fornece para a gente um Internacional dominante com cotação estabilizada. É o suficiente para o Inter ganhar o jogo? Às vezes não. Às vezes vai tomar um contra-ataque, às vezes não vai conseguir furar a defesa, mas pelo menos a gente vai ter a possibilidade aqui de operar num jogo com uma estabilidade de preço, tá? Então tudo depende do comportamento do Nacional no início. Jogo agressivo, com marcação lá em cima, é mais tenso para trabalhar a favor do Inter, eu me direcionaria para o mercado de gols. Com o Nacional fechadinho, compactado, aí sim a estabilidade do preço do Inter para você que é um trade, tá? Para você que quer trabalhar gols, se você já tem um cenário de desespero, entre aspas, pré-jogo para o Nacional, você tem a possibilidade, caso o Inter abra o placar, de ver um jogo mais aberto ainda. Porque o Nacional vai querer vir para cima para buscar recuperação e tende a tomar mais gols. No próprio jogo fora de casa contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín, foram 3-0, né? Eu vou até pegar aqui o último jogo, onde ele perdeu por 3-0 para analisar esse contexto. Ó, o primeiro gol foi no final do primeiro tempo. Perceba então que houve uma tentativa para buscar esse primeiro gol do Nacional, do Atlético Nacional, não conseguiu buscar cedo, buscou lá no final. Aí, segundo e terceiro saíram de maneira normal, natural. Só que como era a segunda rodada, perceba que o Nacional, foi a segunda ou a terceira? Acho que é a segunda rodada. Perceba que o Nacional se comportou fechadinho. Era ainda a segunda rodada, tinha perdido, acho que era a primeira rodada, perdão, acho que isso aqui era a primeira rodada. Isso mesmo, rodada 1. Então, qual que era o pensamento do Nacional do Uruguai aqui? Vou jogar na Colômbia contra o Medellín. Vou ficar quietinho. Vou me defender se eu conseguir pontuar bem, se eu não conseguir, amém, pelo menos eu tento não tomar uma goleada. Acabou não conseguindo, acabou tomando, né? Mas beleza, dentro de casa o objetivo era o quê? Vencer o Bahia, não venceu, perdeu. Aí o jogo contra o Internacional, se ele tivesse vencido o Bahia, seria um jogo para se repetir esse comportamento aqui. Comportamento fechadinho, quietinho, se perder beleza, se não perder beleza. Mas
nesse momento, como ele perdeu para o Bahia, ele não vai vir para o Beira-Rio, na minha opinião, só para se defender. A tendência é que, se ele sair atrás do placar, ele não vai ficar só recuado, ele vai para cima. Então a gente pode pensar num contexto, sim, do Inter tendo espaço para fazer 2 gols de diferença. Ou a gente pensar num jogo para over 2,5. Qual que é a condicional aqui? Internacional na frente. Jogo 0-0 vai deixar esse jogo amarrado, porque ao menos se o Nacional levar um ponto para casa seria muito bom. O jogo 1-0 para o Inter abre esse contexto e aí o Nacional vai ter que partir para cima, porque seriam 3 derrotas consecutivas e, consequentemente, uma possível até eliminação da Libertadores. Porque o jogo da volta do Nacional contra o Bahia vai ser no Brasil e depois ele recebe o Inter e recebe o Nacional de Medellín, mesmo que faça 6 pontos, talvez não consiga se classificar. Então, na minha opinião, o Internacional na frente abre o leque desse jogo para gols. Fechou? É o que eu olharia. Agora, no 0-0, abre a possibilidade de você pensar numa vitória do Internacional por aqui. Afinal de contas, o Inter vem de resultados ruins, né? Teve aqui a derrota para o Palmeiras, o empate com o Fortaleza, que teoricamente jogar lá é bem difícil, e o Grenal, o empate 1-1 com o Grenal. 3 times difíceis que poderiam realmente tirar ponto do Inter, tiraram, mas acaba deixando essa pressão do Internacional um pouco maior, tá? E o último jogo do dia é o jogo do Vasco com a equipe do Lanús na Sul-Americana. Eu ainda tenho minhas dúvidas se os brasileiros estão tão interessados assim na Copa Sul-Americana, né? O Vasco vem de um empate contra o Flamengo, o Vasco está na segunda colocação aqui da Sul-Americana. Jogar o Lanús não é fácil, jogar contra o Lanús não é fácil. O Vasco teve dificuldade para vencer o Porto Cabejo, mas venceu. A cotação do Vasco de 1,95 eu acho que não é injusta pelo fato de jogar dentro de casa, mas depende do comportamento do Lanús. Se é um Lanús que veio só para se defender, pensando em primeira colocação do grupo, você pode olhar para uma correção de preço contra o Lanús. Talvez trabalhar contra o Lanús durante o jogo, se você é um trader. Agora, eu não compro essa cotação do Vasco em 95, porque se ele teve dificuldade contra o Porto Cabejo, muito provavelmente o Lanús vai ser um pouco mais difícil, porque o time argentino se defende muito mais, toma poucos gols, o time do Lanús tomou 2 gols na competição apenas, então é mais difícil. Inclusive, o Lanús no seu campeonato, vamos dar uma olhada, ó, o Lanús tomou 10 gols apenas em 14 jogos, a média é baixa, menos de 1 gol por jogo, tá? Nos últimos jogos do Lanús, ó, a equipe não perdeu. Se você olhar aqui, o Lanús não perde há 10 partidas. Então, sinceramente, me parece um jogo mais amarrado. Pro Lanús, pensando em classificação, empatar não é ruim. Então, eu não duvido que a gente tenha um jogo under por aqui. O que vai deixar esse jogo over seria o Vasco sair cedo na frente, abrir 2-0, chamar o Lanús para cima, o que é mais difícil, tá? Não é impossível, mas é mais difícil. Eu imagino um contexto de um jogo under e se o Vasco conseguir a vitória, pode demorar um pouco mais a marcar. Então, eu não pegaria essa cotação do Vasco cedo, até porque a gente não tem valor esperado positivo, né? O Vasco, quando joga com essa cotação, ele venceu 33% dos jogos apenas, onde a expectativa de vitória era 51%. Não vem para trabalhar a Sul-Americana com muita expectativa no Vasco, apesar dele poder vencer. É um adversário muito chato esse time do Lanús. Jogos complementares para você nessa terça-feira. 2 jogos da Série B, o Goianiense enfrenta o Cuiabá e o Volta Redonda enfrenta a Ferroviária. Volta Redonda que ainda não conseguiu vencer na competição. Se continuar assim e voltar, vai voltar para a terceirona. Na França a gente falou do PSG contra o Nantes. Na Arábia Saudita o Al Nassr enfrenta o Damak. Sinceramente, agora já ficou difícil para o Al Nassr, que se complicou de maneira esperada contra o Cadizia. Você pode continuar observando ali Cristiano Ronaldo, que cometeu, né, um problemaço no último jogo. Ele não finalizou no alvo. Depois de não sei quantas partidas consecutivas, não deu uma finalização no alvo, se eu não me engano. Ou se deu uma só. Mas já é difícil confiar agora no Al Nassr, porque o Al Ittihad e o Al Hilal já dispararam de novo. Então toda vez que ele se aproxima, ele se complica. Fica difícil. Outros jogos complementares, claro, aí a Libertadores, o Racing enfrenta o Colo-Colo no grupo do Fortaleza, tem o Carabobo contra o Chile, a Universidade do Chile no grupo do Botafogo, tem o Barcelona de Guayaquil contra a Universitário de Deportes, se eu não me engano, esse aqui é grupo do River Plate, enfim, tem outros jogos complementares que eu vou deixar listado aqui no Radar Esportivo. Vou deixar também listado a lista do Radar, o link da Betfair e o link dos meus cursos aqui embaixo, todos gratuitos, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Se você chegou até aqui e não deixou o like no vídeo é porque eu te esqueci de pedir lá no início. Se você quiser deixar, vai ser um prazer. Já tem episódio novo do Papo de Aposta, não esquece de assistir. Eu vejo você amanhã. Um abraço.